Senhor da vida, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, aqui estamos, espíritos ainda em aprendizado, reunidos em prece, com o coração aberto e aflito, entregando-te as dores silenciosas de tantas mães e avós que neste instante vivem a inquietude do amor que se preocupa, que sofre, que vela mesmo à distância. Rogamos, Pai de infinita bondade, que nos envolvas com teu manto de paz, que nos ajudes a compreender o valor da entrega, da paciência e da confiança nas leis eternas que regem os destinos de todos os espíritos, inclusive daqueles a quem tanto amamos e que agora nos trazem tamanha inquietação. Sabemos, Senhor, que o coração de uma mãe ou de uma avó carrega uma força incomparável, mas também conhece dores que não encontram palavras. São preocupações com os caminhos dos filhos, dos netos, com suas escolhas, suas quedas, suas ausências, seus sofrimentos, com os perigos do mundo que os rodeia, com a possibilidade de que se afastem da luz e do bem. Por isso, rogamos que a tua misericórdia se estenda até esses corações cheios de amor e de ansiedade. Envia, Senhor, os teus mensageiros de luz para que visitem cada lar onde uma mãe ou uma avó ora em silêncio, às vezes entre lágrimas, pedindo por proteção, por amparo, por consolo. Que esses espíritos elevados, mensageiros da tua paz, possam soprar palavras de esperança e fé em seus ouvidos espirituais, fortalecendo-as para que não percam o ânimo e renovem suas forças a cada novo dia. Ilumina, Senhor, cada espírito que é motivo dessa dor. Sejam filhos, netos, afilhados ou aqueles que foram tomados como filhos do coração. Que onde quer que estejam, recebam agora vibrações de amor, de serenidade, de clareza de pensamento, de vontade de mudar, de buscar o bem e de reencontrar-se com o caminho reto que leva à felicidade verdadeira. Mestre Jesus, divino modelo e guia, foste o Consolador prometido e és o Consolador presente. Estende teu olhar compassivo sobre todas as mães e avós que se sentem impotentes diante das escolhas de seus entes queridos. Muitas delas carregam culpas injustas, acreditando que falharam no seu papel, quando tantas vezes apenas estão testemunhando os desafios que cada espírito precisa enfrentar por si mesmo para crescer. Consola essas mulheres com a luz do teu Evangelho, que elas compreendam, à luz da doutrina espírita, que cada espírito é responsável por sua própria jornada e que a missão dos pais e avós é a de orientar, amar, amparar, mas jamais a de controlar os caminhos alheios. Que elas se libertem do peso do que não podem mudar e encontrem serenidade naquilo que já fizeram com dedicação, zelo e amor. Que o Livro dos Espíritos, em suas lições sobre a lei de liberdade, seja farol a mostrar que mesmo os mais amados possuem livre-arbítrio e que o Evangelho, segundo o Espiritismo, em suas páginas consoladoras, possa lembrar a essas mães e avós que nenhuma prece sincera se perde, que todo amor verdadeiro encontra eco na espiritualidade e que toda dor, por mais longa, tem fim. Amigos espirituais, trabalhadores do bem,
Auxiliares invisíveis de Jesus, escutai também essas súplicas silenciosas. Visitai os lares onde há desespero, desunião, distanciamento ou sofrimento. Tocai os corações endurecidos, iluminai as consciências perturbadas, protegei os que se encontram em más companhias, em vícios, em caminhos de desequilíbrio. Trazem, muitas vezes, feridas profundas no espírito e não sabem como pedir socorro. Intercedei junto a essas almas queridas por quem essas mães e avós choram em segredo. Que eles sintam uma brisa de mudança em seu íntimo, um chamado para o bem, um desconforto salutar que os leve a refletir, a buscar ajuda, a modificar sua conduta, a reencontrar-se com a espiritualidade superior. Não estamos sós, Senhor. A Tua presença nos envolve mesmo quando não percebemos. A Tua bondade é o sustentáculo das mães que não dormem, das avós que choram em silêncio, dos lares que lutam por paz. Que esta prece chegue onde não podemos ir fisicamente, que toque o espírito dos que estão distantes, dos que se afastaram, dos que se encontram em provações. Aquieta, Senhor, o coração destas mães e avós, que elas entendam que ainda que seus entes queridos não deem ouvidos agora às palavras do bem, jamais estarão fora do alcance das tuas mãos, nem da proteção da espiritualidade. Cada espírito tem seu tempo e nenhuma dor será em vão se for vivida com fé, esperança e amor. Mestre Jesus, que percorreste os caminhos do mundo semeando amor, compaixão e consolo, é a Ti que recorremos mais uma vez com o espírito humildemente entregue, pedindo pela paz íntima daquelas que ofertaram seu coração e suas forças na tarefa sublime de amar incondicionalmente filhos e netos, muitas vezes sem o devido reconhecimento ou resposta. Toca, Senhor, os corações inquietos que vivem sob a sombra do medo e da incerteza. O medo de perder, de não ver mudanças, de que o tempo se esgote sem que haja reconciliação, sem que haja o reencontro com o bem. Que esse medo seja substituído por uma confiança inabalável nas leis eternas do Espírito, que conduzem todos os seres para a luz, ainda que através de caminhos tortuosos e demorados. Nos momentos em que o coração apertado desejar intervir, cobrar, exigir, ensina essas mães e avós a ofertar silêncio, paciência e amor, pois muitas vezes é na ausência de palavras que os espíritos perturbados sentem o espaço necessário para refletir, para pensar, para se mover interiormente. Que saibam, Senhor, que as palavras ditas em oração são mais eficazes do que os gritos de desespero. Que as lágrimas ofertadas em prece valem mais do que 1000 tentativas de controle. Que nenhum gesto de fé é inútil e que todo clamor que brota da sinceridade de um coração amoroso é ouvido pela espiritualidade amiga que nunca nos abandona. Pedimos também, Senhor, por aquelas que estão cansadas, por aquelas que já não veem forças para continuar insistindo, esperando, acreditando, que sejam renovadas em seu íntimo pela presença consoladora dos bons espíritos, que sintam em sua intimidade espiritual
que não caminham sozinhas, que há legiões de benfeitores trabalhando ao lado de cada uma delas, amparando os seus entes queridos, iluminando as situações difíceis, preparando caminhos de transformação. Ilumina, Senhor, os lares onde reina o silêncio dolorido da incompreensão, onde há distância entre mãe e filho, entre avó e neto, não apenas física, mas espiritual, emocional, afetiva. Que esses abismos sejam aos poucos preenchidos com pontes de perdão, de compreensão, de empatia. Que os espíritos envolvidos nesses laços familiares possam encontrar, com o auxílio dos amigos espirituais, formas de reatar, de compreender, de se perdoar mutuamente. Inspira, Senhor, as palavras e atitudes dessas mulheres que te buscam com o coração apertado. Que elas sejam fontes de serenidade, exemplos de fé ativa, de esperança concreta, mesmo quando tudo pareça desabar ao redor. Que sua firmeza espiritual se torne o alicerce onde os seus possam um dia se apoiar e reencontrar a direção. Senhor da vida, sabemos que a dor da espera, do não saber, do não poder fazer mais, é uma das provas mais difíceis para um espírito que ama intensamente. Mas também sabemos, pelas lições do Espiritismo, que essas provas são oportunidades de evolução espiritual, de exercício do amor incondicional, da paciência que edifica, da confiança que não vacila. Ajuda, Senhor, essas mães e avós a perceberem o quanto já realizaram. Que vejam seus próprios caminhos com gratidão, mesmo que sintam que ainda há muito a ser alcançado. Que cada gesto de carinho, cada conselho dado, cada noite mal dormida, cada oração silenciosa foram e continuam sendo sementes lançadas no solo do espírito daqueles a quem amam. Que essas sementes não se percam, que germinem, ainda que em silêncio, ainda que no tempo da espiritualidade. Que esses entes queridos que agora provocam angústia possam um dia olhar para trás e reconhecer todo o bem que lhes foi ofertado, todo o amor que receberam, mesmo quando não souberam como retribuir. Concede, Senhor, aos nossos corações a capacidade de perdoar o que ainda machuca, de aceitar o que não podemos mudar e de esperar com fé os frutos do que já foi semeado com tanto amor. Que o Evangelho no lar seja farol nestes lares aflitos. Que as lições de Jesus ali estudadas e comentadas possam criar uma atmosfera espiritual onde os bons espíritos se sintam à vontade para trabalhar, para intuir, para operar pequenas e silenciosas transformações. Que a vibração de cada leitura, de cada oração feita com sinceridade, envolva os entes queridos com luz, que sintam, mesmo sem saber, a presença amorosa da espiritualidade tocando suas consciências, abrandando seus pensamentos, acalmando seus impulsos. Que mesmo quando parecer que nada mudou, essas mães e avós sigam firmes, compreendendo que a transformação verdadeira do espírito é um processo íntimo e contínuo, muitas vezes imperceptível aos olhos do mundo, mas que se desenrola sob os cuidados do alto.
Pai misericordioso, Senhor dos destinos e dos corações, ampara com teu amor infinito cada espírito que, neste momento, ora com a alma ferida pela ausência, pela saudade, pelo receio diante dos caminhos tomados por seus filhos e netos. Que essas almas maternas e avós dedicadas encontrem no silêncio da prece a fortaleza de que necessitam para continuar firmes, confiantes na tua providência. Elevamos nosso pensamento aos planos superiores e pedimos aos espíritos benfeitores que desçam até onde se fazem necessários, visitando os ambientes onde há conflitos, onde há incompreensões, onde o afeto foi rompido por palavras duras, atitudes impensadas ou distanciamentos que o tempo acentuou. Que as energias do perdão e da compreensão se espalhem por esses corações, dissolvendo as barreiras construídas pelo orgulho e pelo egoísmo. Mestre Jesus, tu que conheces a intimidade de cada espírito, sabes o quanto dói a rejeição, a indiferença, o afastamento. Sabes que o amor que não encontra acolhimento fere profundamente. Por isso, rogo-te por essas mães e avós que se sentem invisíveis, esquecidas ou até mesmo desprezadas por aqueles a quem dedicaram tanto cuidado, que elas saibam que nada foi em vão, que todo amor sincero jamais se perde, pois é registrado nas leis eternas do Espírito. Que a fé seja a âncora firme no mar revolto das emoções, que a confiança na justiça divina seja o bálsamo para as dores da espera, que a certeza do amparo espiritual seja a luz nas noites mais escuras da alma. Senhor, afasta de suas mentes os pensamentos de desânimo, de desistência, de culpa sem fundamento, que compreendam à luz do teu Evangelho que cada espírito tem suas provas e que, por mais que desejem aliviar o fardo de seus entes amados, nem sempre é possível interferir diretamente em suas escolhas, pois o aprendizado exige liberdade e a liberdade exige responsabilidade. Ensina, Senhor, que amar não é prender, que cuidar não é dominar, que esperar é uma forma de fé em ação. Que essas mulheres preciosas não se deixem consumir pela tristeza ou pelo desespero, mas transformem cada dor em oração, cada lágrima em súplica, cada pensamento de aflição em um pedido sereno de auxílio aos amigos espirituais. Fortalece, Pai, o laço invisível que une espíritos através do amor verdadeiro. Que esse laço, sustentado pela prece constante, seja instrumento de proteção e de despertar. Que esses filhos e netos, muitas vezes perdidos no redemoinho das ilusões do mundo, encontrem no silêncio do Espírito a lembrança das mãos que os acolheram, das vozes que os ensinaram, dos olhos que os velaram com ternura. Sejam eles tocados por intuições sutis, que encontrem pessoas e situações que os façam refletir, que os convidem à mudança, que os reconectem com os valores do bem e da espiritualidade. Que seus caminhos, mesmo se marcados por tropeços, sejam conduzidos pela bondade do alto para que, no tempo certo, reencontrem o propósito de suas encarnações. Pedimos, Senhor, pela saúde espiritual dessas mães e avós, que seus pensamentos não se contaminem com angústias persistentes,
que consigam se nutrir com boas leituras, com boas conversas, com os encontros fraternos, nos grupos de estudo, nas reuniões de evangelho, no trabalho voluntário, que não deixem de viver e de se cuidar por estarem com os corações preocupados. Ajuda-as a lembrar que elas também são filhas tuas e que merecem amparo, descanso, renovação. Que o amor que doam retorne em forma de serenidade e que saibam que a espiritualidade as acompanha, as sustenta, as envolve constantemente. Que o exemplo das mães fiéis aos princípios do bem, mesmo em meio às tempestades, seja luz para seus lares. Que o sacrifício silencioso dessas avós que oram sem cessar tenha o poder de envolver seus entes queridos numa aura de proteção que os resguarde das quedas mais profundas. Recordamos, Senhor, os ensinamentos do Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos convida à confiança e à resignação diante das provações. Que essas palavras sejam fonte de inspiração para que elas sigam confiantes, mesmo quando tudo parecer contrário à esperança. E que, quando o cansaço apertar, encontrem repouso em Ti, Mestre Jesus. Que sintam Tua presença como um colo invisível, onde possam depositar suas dores e renovar suas forças. Que saibam que a Tua promessa não falha e que mesmo nos momentos mais sombrios, jamais nos deixas sozinhos. Mestre Jesus, neste instante de profunda entrega, nossos espíritos se unem em súplica pelas tantas mulheres que carregam em seus corações o peso da preocupação constante, da espera silenciosa, do amor que se traduz em vigília espiritual. São mães e avós que conhecem a linguagem da alma, que falam com o invisível, que oram mesmo quando tudo parece perdido, confiando em Ti, Senhor, e na Tua justiça amorosa. A cada dia, elas despertam com o pensamento voltado àqueles a quem dedicaram suas vidas. Vivem entre o desejo de ajudar e a necessidade de respeitar o tempo de cada espírito. Muitas vezes são chamadas a assistir passivamente às dores e tropeços de seus filhos e netos, sem poder interferir com o coração dilacerado, mas sustentadas pela fé na Tua presença. Dá-lhes, Senhor, a sabedoria de compreender o valor do silêncio orante. Que saibam que não estão abandonadas, que os espíritos de luz visitam seus lares, intuem suas palavras, escutam suas lágrimas. Que cada pensamento de fé que elevam aos céus é recolhido como flor invisível pelos benfeitores espirituais que as utilizam como instrumentos de auxílio para os espíritos amados. Ampara, Pai, aquelas que têm um filho ou neto envolvido em vícios, em conflitos com a justiça, em dores emocionais, em perturbações psíquicas ou espirituais. Que não se desesperem. Que entendam como nos ensina a doutrina espírita que esses desafios são caminhos de resgate e aprendizado e que mesmo nas situações mais difíceis há esperança, há propósito, há presença divina. Que elas possam confiar na força dos passes espirituais, no poder da água fluidificada, no consolo das leituras edificantes, na força que brota da oração em grupo, no bálsamo do Evangelho no lar. Que cada gesto de fé seja um chamado às esferas superiores, atraindo para junto de si e de seus entes queridos
os espíritos elevados que trabalham sob a luz do amor e da caridade. Rogamos, Senhor, pela união dos lares, onde houver divisão, que floresça o diálogo, onde houver mágoa, que brote o perdão, onde houver distância afetiva, que a espiritualidade possa semear a vontade de aproximação, que essas mulheres sejam instrumentos de pacificação, de reconciliação, de luz no seio de suas famílias, e se porventura a reconciliação ainda não for possível, que haja ao menos a paz interior de saber que se fez o melhor. Que cada mãe e avó entenda que o amor verdadeiro respeita o livre-arbítrio, mas jamais deixa de vibrar, de orar, de esperar com serenidade o momento da colheita. Que se recordem do exemplo de Maria, mãe de Jesus, que viu seu filho amado sofrer e partir, mas jamais questionou os desígnios divinos, mantendo-se fiel à fé, à humildade, à entrega absoluta aos planos do Pai. Que esse exemplo seja inspiração viva para que, mesmo nas dores mais agudas, a fé jamais se apague. Senhor, que toda essa energia de prece que agora se eleva em Teu nome seja canal de bênçãos para os espíritos que ainda estão presos às sombras da ignorância, da revolta, da ilusão material. Que esses filhos e netos que tanto inquietam o coração de suas mães e avós sejam tocados, ainda que em sonho, por vibrações de paz, despertando aos poucos para a realidade espiritual que a todos nos aguarda. E se houver entre esses espíritos quem já tenha retornado ao mundo espiritual, que essas mães e avós encontrem consolo na certeza da imortalidade. Que saibam que os laços do espírito não se rompem com a desencarnação e que o reencontro será certo na hora justa, quando os méritos e a preparação assim o permitirem. Que não se culpem, que não se atormentem com o que deixaram de fazer, mas que entreguem tudo nas mãos de Deus, confiando em sua misericórdia infinita. Fortalece, Senhor, também o coração das mães e avós, que têm à sua volta o silêncio da ausência, seja pelo afastamento físico, emocional ou pelo desencarne. Que compreendam que o amor continua vibrando além dos sentidos humanos e que a presença espiritual daqueles a quem tanto amaram ainda se faz sentir nos momentos de prece sincera. Que aprendam a ouvir com o espírito, a sentir com a alma, a acolher com o coração sereno. Que percebam os sinais sutis do amparo invisível, as intuições suaves, os sonhos reveladores, as lembranças que aquecem e confortam como sussurros carinhosos vindos do plano espiritual. Que as dores que ainda persistem se transformem em compreensão, que a saudade se converta em esperança, que a angústia dê lugar à fé, que a inquietação ceda espaço à confiança nas leis de Deus e que, envolvidas pela Tua luz, possam continuar caminhando, orando e amando com serenidade e coragem. Divino amigo, nosso Mestre Jesus, neste momento em que nossas palavras se unem às vibrações mais puras do coração, elevamos nosso pensamento à Tua luz para finalizar esta prece com a confiança plena no Teu amparo e na proteção dos benfeitores espirituais que nos rodeiam. Te rogamos, Senhor, por cada espírito que aqui representamos,
por cada mãe e cada avó que sente o coração apertado, muitas vezes sem forças, mas que ainda assim encontra em Ti o alento necessário para continuar amando, mesmo sem retorno, esperando, mesmo sem promessas, acreditando, mesmo sem garantias. Que essas mulheres, sustentáculos invisíveis de tantas vidas, encontrem em Ti a certeza de que tudo vale a pena quando o amor é o guia. Que saibam que sua entrega silenciosa não passa despercebida ao mundo espiritual e que cada gesto de carinho, cada noite de vigília, cada oração solitária é anotada e valorizada pelos mensageiros de luz que trabalham incansavelmente para que o bem prevaleça. Concede-lhes, Senhor, um coração pacificado, sereno e esperançoso, que mesmo diante das provas mais difíceis, mantenham o espírito fortalecido pela fé e envolto em gratidão pelas oportunidades de aprendizado que a vida oferece. Que possam olhar para seus filhos e netos com os olhos da compaixão, da paciência, do respeito à individualidade espiritual de cada um. Que elas jamais se esqueçam de que são, antes de tudo, espíritos em jornada, em processo de aperfeiçoamento, e que as dores do agora são sementes de luz para o amanhã. Que saibam acolher as experiências da vida com humildade, utilizando-as como instrumentos de evolução, de depuração, de reencontro consigo mesmas e com Deus. Mestre amado, ensina-nos o valor do tempo, a sabedoria do silêncio, a força do exemplo, a grandeza da oração. Que essas mães e avós sejam faróis acesos em meio às tempestades de suas famílias, iluminando sem exigir, aquecendo sem invadir, guiando sem aprisionar. E que jamais percam de vista a certeza de que, se o amor é verdadeiro, ele transcende distâncias, quebra resistências e, mais cedo ou mais tarde, toca a alma dos que pareciam distantes, resgatando-os das sombras da dúvida e do sofrimento para a luz do entendimento e da transformação. Abençoa, Senhor, também a todas aquelas que não tiveram filhos ou netos de sangue, mas que acolheram com amor outras almas em seus corações. Que todas sejam abraçadas por Teu amor e reconhecidas por sua dedicação espiritual, que transcende os laços da matéria e se consagra nos laços eternos do Espírito. Agradecemos, Senhor, pela doutrina espírita que consola e esclarece. Que os ensinamentos do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e dos exemplos trazidos pelos Espíritos superiores por meio da mediunidade abençoada de Chico Xavier continuem sendo fonte de luz para tantas almas que buscam sentido em meio às dores da existência. Encerremos esta prece entregando-te nossos sentimentos mais sinceros, nossas súplicas mais íntimas, com a certeza de que fomos ouvidos, acolhidos e fortalecidos. Que a paz habite em nossos lares, que a esperança ressurja nos corações e que o amor, esse dom divino que nos irmana, seja a ponte entre todos os espíritos que se amam, mesmo em meio às provas do mundo. Assim seja.